Bom dia, encantadores! Tudo bom.com? A nossa aula de hoje, o tema será: você conhece o perfil de seus clientes? Cláudia, por que é importante conhecer esses perfis? Bem, é de suma importância porque cada um de nós tem um perfil. E basicamente, você precisa entender esses perfis para que você possa tocar o coração de seu cliente. Quando você fala na linguagem dele e quando você trata-o como ele gostaria de ser tratado, você vai conseguir encantá-lo. Veja bem, há uma frase que diz: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é super certo. É a famosa regra de ouro, né? Não faça com os outros aquilo que você não faria com você, enfim. Mas isso é o básico. Você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, isso é o básico, né? Todos nós devemos tratar o outro com educação, com gentileza, com atenção. Mas aí vem algo ainda melhor. Trate os outros como eles gostariam de ser tratados. Por isso que entender o perfil de cada um de seus clientes é fundamental. Bem, no meu livro, até na página 115, eu falo sobre isso, onde eu falo sobre alguns perfis de clientes que eu nomeei, né, de formas distintas e quero compartilhar com vocês nessa aula de hoje. O primeiro cliente que a gente vai entender o perfil é o cliente lupa. Como assim? O que é cliente lupa? É um cliente detalhista, exigente, ele é focado na qualidade. Já atendeu um cliente assim? É aquele ele quer saber dos mínimos detalhes. Então, como que você vai tratar esse cliente como ele gostaria de ser tratado? Mostra que você de fato entende de seus produtos e dos benefícios que eles oferecem. Se você demonstrar insegurança ou se você demonstrar que não sabe, né, dos seus serviços e produtos, esse cliente lupa, ele vai ficar desconfiado e provavelmente não vai comprar. Então, é fundamental você entender dos seus produtos e serviços, mas nos mínimos detalhes, porque ninguém mais pode saber melhor do que você mesmo sobre o que você vende. E o cliente lupa, ele precisa muito de ter essa confiança de que você entende detalhadamente sobre o que ele está perguntando. Então, demonstre que você tem esse conhecimento e também demonstre segurança ao falar sobre o que você vende. Isso vai passar confiança para o seu cliente lupa. E esteja pronto para mostrar que você domina o assunto e que você pode esclarecer qualquer dúvida, né, daquilo que você vende, porque você estudou tanto, você tem tanto conhecimento que você consegue explanar perfeitamente com segurança para seu cliente lupa. Bem, vimos aí, né, um perfil, agora vamos ver o segundo perfil de cliente, que é o cliente papo reto. Esse cliente papo reto, sabe qual que é? É aquele cliente que, ao contrário do cliente lupa, ele não gosta de exageros. Não. Ele não quer explicações muito longas, nem detalhadas sobre o seu produto ou serviço, ele quer ir direto ao assunto. Isso já aconteceu comigo uma certa vez. Eu não queria, assim, muitas explicações, porque explicações muito técnicas não iam fazer muita diferença para mim, né? Eu queria logo era comprar uma bicicleta, mas básica, sem muitos detalhes, porque eu não sou ciclista profissional, é só para andar no condomínio, de leve. E aí o vendedor falava detalhes assim desnecessários. E eu sou meio papo reto. Então eu fiquei incomodada com aquilo e já estava doida para sair da loja. Então, percebam o quanto que é importante você entender o perfil do seu cliente para você realmente entrar, né, na linguagem dele e fazer com que ele compreenda da forma como ele gosta de ser tratado.
Então, no caso de um cliente papo reto, não fique fazendo rodeios, não fique explicando muito detalhes, seja objetivo, seja realmente bem assim, direto ao ponto. E entenda prontamente o que ele quer para que você possa atender a necessidade dele. Porque esse cliente papo reto, ele geralmente é um cliente muito decidido, ele já sabe o que quer. Ele já vai praticamente sabendo o que ele quer. E se você ficar fazendo muito rodeios, você vai acabar irritando esse cliente e certamente vai espantá-lo do seu estabelecimento, né? Então não faça isso. Um cliente papo reto seja objetivo. Bem, já vimos 2 perfis de clientes. Agora nós vamos ver agora o terceiro. Quem que é esse terceiro? É o perfil clientedúvida.com. Esse cliente, ele é indeciso, ele precisa de muita orientação, ele precisa da sua opinião, ele quer ouvir a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para ele. Então, ele tem a necessidade de ver, experimentar, tocar, né, ver os diversos modelos para que ele possa ter certeza de que ele tomou a melhor decisão. E vai precisar ouvir aí o que você acha, porque ele quer ouvir o que você pensa. Então, esse cliente dúvida.com, evite apresentar muitas opções, porque também muita opção vai deixar ele confuso e aí ele não vai conseguir decidir, já que ele tem essa dificuldade. Então, identifique por meio de perguntas, qual é a real necessidade dele e passe a tomar, ajudá-lo a tomar a decisão e conduzi-lo ao que de fato ele está querendo. Então, compreende como que cada um tem um seu perfil. À medida que eu for falando dos perfis, você vai se identificar com algum deles, ou você vai dizer, eu sou um pouquinho de cada um. Mas isso é normal, tá? Isso é super normal. Não, tem uma aluna minha que ela diz assim, eu acho que eu sou um pouco bipolar, porque eu sou um pouquinho de cada um. Eu falei, então todos nós somos bipolares, porque a gente acaba sendo um pouquinho de cada um, dependendo do que a gente está comprando. Mas sempre tem um que a gente é mais acentuado, tá? O cliente, o quarto perfil é o cliente fala comigo. Esse cliente fala comigo, ele gosta de conversar, ele gosta de falar da família, do final de semana, do que ele tá fazendo, dos projetos. Ele é um cliente muito comunicativo, ele gosta de se expressar, né, demais da conta. Gosta de contar história, de puxar um papo. Já atendeu um cliente assim? Cliente aí fala comigo? Então, como fazer se esse cliente gosta de comunicar muito? Você vai também comunicar com ele, claro. Você vai entrar na vibe dele, vai também, né, conversar. Porém, você deve ouvi-lo com moderação, porque senão você vai ficar ali o dia inteiro, né, conversando, batendo papo, não tem condições. Então, você vai com moderação e aos poucos conduzindo, né, o cliente a entender o que ele veio, o que ele está buscando e assim atender a necessidade e o desejo de compra dele e o seu desejo de venda, né? Aos pouquinhos você vai conduzindo isso. Foque nesses objetivos, que é atender a necessidade de compra desse cliente e a sua necessidade de venda, claro, levando em consideração qual é a necessidade do cliente, e assim você vai conduzindo para satisfazer o que ele realmente, né, foi buscar, que é o seu produto ou serviço. Bem, o quinto perfil de cliente é o cliente Google. Eu nomeei como cliente Google. Qual que é o cliente Google? Ele já pesquisou tanto na internet que muitas das vezes ele praticamente sabe as informações mais do que ninguém, de tanto que ele pesquisou. Eu também sou um pouco cliente Google. Deixa eu contar para vocês, certa vez eu fui comprar um colchão e eu pesquisei tanto sobre colchão, mas tanto, porque colchão não é algo barato, então você tem que fazer uma pesquisa mais intensa para você comprar o melhor.
E eu pesquisei tanto, tanto cada detalhe, que quando eu chegava na loja, eu perguntava detalhes, que uma certa vez um vendedor falou assim para mim: a senhora já trabalhou em loja de colchão? Eu falei: não. Ele falou: não, porque você tá fazendo perguntas tão técnicas, tão assim detalhadas, que parece que a senhora já trabalhou e já conhece. Falei: não, é porque eu pesquisei antes. Então, eu sou um pouco cliente Google. E você? É também? Porque o cliente Google é esse, ele pesquisa tanto, ele vai na internet, ele sabe de tudo, porque hoje em dia a internet tem tudo, tem YouTube explicando detalhadamente sobre aquele produto, né, sobre a qualidade daquele serviço e produto, enfim. Então, por isso que é tão importante o vendedor estar bem informado, porque um cliente Google, ele parece até um vendedor do produto, de tão bem informado que ele está. Então, prepare-se, seja um especialista também do seu produto e do seu serviço, para que você possa mostrar para o seu cliente o quanto que você também pesquisa e entende daquilo que você está vendendo. E aí o cliente Google, ele vai ficar todo, né, satisfeito de ser atendido por um especialista. Bem, o sexto perfil é o cliente retraído. É aquele cliente que não gosta muito de conversar, ele não quer ficar, não gosta de que fique puxando muito papo com ele, é tímido, gosta de ficar na dele. Então, se você ficar muito em cima, você vai acabar espantando. E deixar ele à vontade é fundamental. Deixa esse cliente à vontade, faça perguntas de leve, vai entrando no ritmo dele, mostre que você está à disposição e atento e que o que ele precisar você vai atendê-lo perfeitamente, porque esse cliente não gosta muito, ao contrário do fala comigo, ele não gosta muito que fique em cima e de que fique conversando demais. Então, percebe como que é importante estar se adaptando a cada perfil? É fundamental. E o último perfil é o tudodebom.com, que é aquele cliente que está sempre de bem com a vida, o que o vendedor falou está falado, ele confia plenamente, né? Continue a fazer o quê? Continue a passar confiança para esse cliente, porque se ele confia plenamente em você e o que você falou tá falado, então você tem que realmente oferecer o ideal para ele, para que ele continue tendo essa visão sobre você e sobre, né, a sua empresa. Agora eu te pergunto, depois a gente ver esses 7 perfis de clientes, eu pergunto para você, existe cliente difícil? É uma boa pergunta. E aí eu te respondo: uma equipe bem treinada jamais vai achar um cliente difícil. Sabe por quê? Uma equipe bem treinada, ela vai saber conhecer o perfil de cada um e vai conduzir muito bem, sem que o cliente, sem deixar que ele fique perdido e muito menos se ele tiver alguma característica diferente, um pouco diferente disso que a gente colocou aqui, você vai saber conduzir da melhor maneira, porque você tem treinamento. Então, é preciso treinar a equipe para que ela consiga atender o cliente como ele gosta de ser tratado. E dessa forma, uma equipe bem treinada jamais vai achar um cliente difícil, porque ela vai ter a flexibilidade e saber conduzir muito bem esse atendimento. Então, essa é a aula de hoje. Agora, você conhecendo os perfis de seus clientes, bora colocar em prática? Bora tratá-los como eles gostariam de ser tratados? Muito obrigada e um bom dia.com.